O Guilherme Viana. Guilherme Viana, parabéns, Coronel Cláudia, pelos serviços prestados a nós mineiros. Uma pergunta, eu ia fazer essa pergunta também, você está se antecipando, viu, meu caro Viana? Por que na sua época de comandante do CPC, com maestria, a senhora garantia torcida meio a meio nos clássicos e hoje não se consegue mais isso? Ô Chico, a minha opinião a respeito, e lembrando a quem está nos acompanhando, tem uma frase que eu gosto muito, tá? Ter opinião não é ser dono da verdade. Então, vamos opinar sobre todos os assuntos aqui. Quando você vai falar de segurança pública, não se trata de um órgão apenas. Nós temos um conjunto de órgãos que atuam para que você consiga prover a segurança pública dos cidadãos. Essa é uma obrigação do Estado, portanto, você não tem uma instituição apenas. Você tem polícia militar, você tem corpo de bombeiros, você tem polícia civil, hoje você tem as guardas municipais, você tem os policiais penais, você tem o Ministério Público, você tem o Judiciário, você tem a OAB, a Defensoria Pública. Olha a quantidade. Então, todas as vezes que você vai tratar de um assunto que seja delicado, é bom que se reúna, de fato, um representante de cada um desses órgãos, porque uma ação, ela vai, por missão constitucional e legal, você vai de um ponto até o outro. Dali para frente não é mais missão constitucional da Polícia Militar, passa a ser, por exemplo, da Polícia Civil, que por sua vez faz um percurso também e entrega ao Ministério Público, que começa a fazer o seu percurso. É como se fosse uma corrida de revezamento até. Cada um vai passando o bastão. Então, quando nós temos grandes eventos para serem discutidos do ponto de vista da segurança, não é só uma instituição que se senta à mesa para poder definir e decidir o que vai ser feito. Para além disso, nós temos o governador do estado, o prefeito do município, você tem os clubes de futebol, então você tem um mundo que é privado, você tem um mundo que é público e político. Então veja quantas variáveis nós precisamos debater na hora de tomar essa decisão. Obviamente que você tem diretrizes, você tem orientação, vai planejar, vamos sentar todo mundo para saber. Então, por exemplo, já na minha época, o governador tomou a decisão política. Falou, olha, gostaria que fosse um jogo com torcida meio a meio. Então, todos nós vamos sentar e vamos viabilizar, né? Por exemplo, vocês vão se lembrar que o Mineirão ficou fechado por um período para que fosse feita uma reforma, para que o estádio fosse colocado de acordo com os parâmetros estabelecidos pela FIFA. Porque quando um país se candidata a sediar uma Copa do Mundo, ele assina um caderno de intenções cheio de recomendações. E o Mineirão precisou ser fechado para passar pelas adaptações exigidas. Quando foi reinaugurar o estádio, a recomendação do governador, vamos reinaugurar com o Atlético e Cruzeiro torcidas meio a meio. Só que não é só isso. O que estava sendo disputado ali? Era só uma reinauguração de um estádio reformado. Muito diferente de você estar disputando um título. Então, as variáveis no entorno de um evento, elas mudam e você precisa se adaptar a elas. Então, quando ele dá essa recomendação, todo mundo senta, vamos planejar, porque vamos ter um evento que, por recomendação, a decisão está tomada, vai ser meio a meio. E a partir daí, todos os órgãos se debruçam para que aquilo seja viabilizado da melhor forma possível. E aí você não tem só a estrutura dos órgãos de segurança. Então, por exemplo, você passa a envolver os órgãos da prefeitura. Você precisa da BH Trans, né? Você precisa da turma da limpeza urbana. Guarda. Você precisa... já tinha citado a Guarda Municipal, mas você vai precisar das empresas de transporte coletivo, você vai precisar do metrô, você vai precisar do ônibus. Então veja que quando você vai discutir sobre o plano de segurança de um evento, dependendo da magnitude, envolve diversos atores. Então isso
foi feito à época e trabalhamos para poder realizar o evento conforme foi recomendado. E um papel importante que eu deixei para citar no final, dos profissionais de imprensa. São os profissionais de imprensa que se comunicam com o público, é que nos dão o espaço para que nós possamos levar as orientações. Então também você se reúne com os profissionais de imprensa para conversar com eles, levar a informação correta, para que os torcedores sejam orientados com antecedência de como se comportar no dia do evento. Também reuniões com as torcidas organizadas. Isso também é feito. Chama lá os representantes das torcidas organizadas, porque quando você vai fazer o policiamento de um evento de futebol, os maiores problemas para a segurança vêm de torcida organizada. Pelo menos enquanto trabalhei era assim. A torcida, em geral, você pode ter um problema pontual, mas os mais complexos de lidar vêm de torcida organizada. Então reuníamos as torcidas organizadas, trazíamos os líderes de todas as torcidas, costumávamos inclusive reuni-los num dia só, juntos, para que os acordos e os ajustes pudessem ser feitos. E já dizendo, olha, vamos nos comportar dessa e dessa forma, porque do contrário, vocês terão um problema aqui, assim, assim. Então, na época, eu comandando o policiamento da capital e o Coronel Carvalho comandava o policiamento especializado. Aliás, recebemos aqui recentemente a visita do Coronel Carvalho, que hoje mora em Coimbra, em Portugal, mas veio visitar a família. Então tá, nesse exato momento, voando de volta para Coimbra. Um abraço, Carvalho. Foi muito bom relembrar os bons tempos nas nossas conversas, nos nossos cafés. Então nós nos juntávamos para fazer esse planejamento junto às torcidas organizadas. E num balanço do que nós fizemos, nós tivemos muito êxito no tratar com as torcidas organizadas. Havia um respeito, havia um acordo estabelecido, as torcidas queriam fazer determinada ação, nós tentávamos viabilizar, porque não é só a proibição, pela proibição, falava, vamos tentar viabilizar isso aqui, e tudo conversado caminhava relativamente bem. E é claro, Chico, que nós temos, dentre os integrantes de torcidas organizadas, lamentavelmente aqueles que já se envolveram com o crime, né? Já tem passagem pela polícia, já se envolveram em episódio de briga, de violência. Esses cidadãos, a gente tinha uma conversa muito particular com eles. Olha, já está aqui, já é reincidente, e se você for se envolver em confusão, nós vamos estar te acompanhando. E é claro que você destinava um cuidado específico quando você tinha alguém que você sabia que no dia do jogo ia te trazer um problema.